Olá, pessoal! Vamos apresentar para vocês um pouco sobre um grande herói nacional que nasceu em 1830 em Salvador, Bahia. Seu nome, Luiz Gonzaga Pinto de Gama, mais conhecido como Luiz Gama. Negro, nascido livre, tem sua principal herança o desejo por justiça, que sempre esteve presente em sua vida e também em seu sangue. Filho de Luísa Marim, nascida na costa de Minas, atualmente Benim, mulher negra alforriada que participou assiduamente do movimento negro anti-escravidão, sendo uma articuladora da Revolta dos Malês, uma rebelião de caráter racial contra a escravidão e a imposição da religião católica que ocorreu em Salvador no ano de 1835. Além de participar também da Revolta Sabinada em 1837, quando a mesma sumiu, deixando seu filho, Luiz, com 7 anos de idade. Luiz fora então vendido pelo próprio pai aos 10 anos de idade para pagar uma dívida de jogo. Apesar de uma adolescência turbulenta, marcada por um processo de injustiça, isso não impediu que Luiz Gama aprendesse sozinho a ler e escrever e buscar assim sua própria liberdade, que fora conquistada aos 17 anos de idade, quando ele encontrou documentos que comprovaram que nascera livre. Luiz Gama viveu em uma época em que os países ocidentais, pressionados pela coroa inglesa que almejava uma racionalidade industrial, eram levados a abolir a escravidão e a implementar o trabalho assalariado, com o objetivo de expandir seu mercado consumidor. No cenário brasileiro, o regime imperial almejava uma abolição feita por reformas constitucionais, para assim conter as possíveis revoluções, como no caso do Haiti. Durante os anos em que viveu, Gama viu surgir algumas medidas feitas por essas reformas constitucionais que foram a Lei Feijó, em 1830, que declarava livres os escravos trazidos de fora do Império, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proíbe o tráfico negreiro, e a Lei Ventre Livre, em 1871, que determinava como livre os filhos dos escravizados. A abolição da escravatura no Brasil foi então articulada pelas suas elites econômicas majoritariamente brancas, criando leis que pouco contribuíram para uma real emancipação das populações escravizadas e ficaram popularmente conhecidas como Leis para Inglês Ver. Não conformado com o que via e ouvia, Luiz Gama passa a dedicar-se a estudar direito para assim poder defender e lutar pela liberdade de seus semelhantes. Mas mesmo com toda a sua inteligência, Gama não conseguiu se tornar oficialmente um advogado em seu tempo. Ele tentou uma vaga na Faculdade Largo São Francisco, em São Paulo, mas devido à sua cor e sua condição social, foi desprezado pela elite cafeira paulista que dominava a instituição. Após essa falha tentativa, ele continuou a aperfeiçoar seus conhecimentos, frequentando a biblioteca e aprendendo novamente sozinho as ciências jurídicas. Luiz Gama, movido pelo seu desejo de transformar seus ideais em realidade, centralizou um movimento abolicionista marcado principalmente pela ação jurídica, utilizando dessas leis como base de sua defensoria para pessoas que vinham sendo vítimas de situações ilegais de escravidão. Uma de suas ações foi promover processos em favor de pessoas livres criminosamente escravizadas, auxiliando licitadamente, na medida dos seus esforços, a alforria dos escravos, porque, em suas palavras, ele detestava o cativeiro e todos os senhores. Conheço os mandamentos da lei e vou combater essa cruel instituição escravagista. A lei de 1831 proíbe, extingue o tráfico de escravos. Então, liberdade aos africanos ilegalmente escravizados. Eu sei perfeitamente o que é ser escravo. Sei perfeitamente o que é ser escravo. Além da advocacia, a poesia sempre esteve presente em sua trajetória. Seus escritos literários o tornaram um dos percussores de uma literatura negra brasileira.
As poesias de Gama não fugiam de sua principal ideia e serviram como instrumento de denúncia contra as mazelas da sociedade decorrentes da escravidão e do regime imperial, contribuindo com suas poesias críticas aos acontecimentos políticos, religiosos, culturais de sua época. Sem deixar a advocacia de lado, em 20 de novembro de 1869, no Correio Paulistano, Luiz Gama expressa: "Eu advogo de graça, por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucro, não temo represália." Sua trajetória em vida finaliza em 1882, sem antes testemunhar a libertação dos escravos e o fim do Império. Porém, o seu legado permanece. E em 1938, uma das mais antigas e detalhadas biografias de Gama, intitulada O Precursor do Abolicionismo no Brasil, foi escrita e publicada pelo educador, geógrafo, sociólogo, jornalista e escritor brasileiro Sud Menuti. Segundo a obra, o advogado dos escravos conseguiu sucesso em suas empreitadas ao buscar ilegalidades na relação entre senhor e escravo que defendia, para assim justificar perante a lei a necessidade da alforria. Ao todo, foram mais de 500 pessoas a conquistar sua liberdade perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Apesar de mais um século de falta de reconhecimento, em novembro de 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, concebeu um título de advogado pós-morte para Luiz Gama, como forma de reconhecimento de sua luta por direitos humanos e cidadania. E em 2017, 167 anos após ter sua matrícula negada por ser negro, foi o primeiro não professor a batizar uma sala de direito da USP. E em 2018, foi nomeado como patrono da abolição da escravidão no Brasil, segundo a Lei 13.629. Conhecemos histórias e representações mundiais, tais como Nelson Mandela, Martin Luther King, mas precisamos valorizar nossos heróis nacionais, como Luiz Gama, que nos deixou um legado ético, na qual podemos colocar em confronto certos valores que permeiam o Brasil institucional, tais como racismo, o subdesenvolvimento econômico, a desigualdade, além da necessidade que temos em fazer com que essas vozes sejam ouvidas, seja por meio de instrumentos de comunicação, ou seja, acima de tudo, por fazer essas vozes serem respeitadas perante a lei, numa base política e social que reconheça seus sujeitos atuantes. Este reconhecimento está presente também nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicos, raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, destinada a todos que estejam comprometidos com uma educação e uma cidadania mais justa e democrática, com responsabilidade moral e política no combate ao racismo e discriminações. E para isso, precisamos ter consciência política e histórica de nossa diversidade, assim como também fortalecer a identidade e historicidades que são distorcidas e direitos que são violados. Isso só será possível através de ações educativas que promovam a autonomia e o pensamento crítico de todos para que sejam capazes de pensar, agir, decidir e assumir responsabilidade étnico-raciais positivas. Eu sou Luiz Gama, filho de Dona Mai. Minha resistência é herança de ganga zumbi zumbi. Eu sou Luiz Gama, lutarei até o fim pelas causas da liberdade. Foi por isso que eu vim. Eu sou Luiz Gama, filho de Dona Mai. Minha resistência é herança de ganga zumbi zumbi. Eu sou Luiz Gama, lutarei até o fim pelas causas da liberdade. Foi por isso que eu vim. Em legítima defesa, em qualquer movimento, qualquer revolução, qualquer feita por essa comunidade, por esses negros desassistidos, é
ela é legítima. Condenado pela mão do homem, mas absolvido pela natureza. Pra essa cor não ser defeito, dá-se jeito de lutar. Pra maldade ser infinda, basta o bem se calar. Minha pele é madrugada, chão pra lua se deitar, pra estrela fazer morada.